A paz do Senhor, igreja amada. Deus abençoe a todos. Os irmãos podem assentar. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, essa honra que Ele me dá em estar aqui congregando com o nosso pastor Ferreira, um homem que muito admiro, né? É uma das minhas referências e um amigo que Deus me deu de presente. Ontem eu estava falando sobre o amigo lá na ceia, né? E lembrando dele e fazendo reflexão sobre a importância de termos amigos numa época como essa, onde temos amigos do poder, amigos dos interesses, amigos dos momentos bons, não é? Muitos conhecidos, mas poucos amigos. E eu fazendo reflexão e estudando sobre isso, e falei à noite sobre o amigo, a importância, o presente que Deus nos dá de termos amigos do porte, do perfil do pastor Ferreira e de outros que aí temos, né, estamos conhecendo cada dia mais. Então, para mim é uma honra, pastor Arilson e o pastor Alex, né, Deus abençoe, que Deus continue honrando-o. E, meus irmãos, o nosso pastor Ferreira, ele completou mais uma primavera, e eu pedi a Deus uma palavra para refletirmos sobre esse momento ímpar na nossa vida, que passa e não volta mais. E comecei a analisar o culto na sexta-feira com a liderança, e vejo que Deus, ele honra todo aquele que honra o seu líder. Eu vim da igreja que eu fui ensinado desde pequeno, meu pai foi militar, eu também fui militar, sobre a importância de respeitar e de honrar o seu líder. E na igreja eu só aprendi mais. E vejo no decorrer da minha vida, no ministério, as pessoas que são beneficiadas por saber honrar o seu pastor, o seu líder, e começo a fazer um paralelo das pessoas que não os honram, os prejuízos que eles sofrem. E fiz uma relação grande. E quero dar os parabéns, pastor, e todos que estiveram envolvidos, não é? Adorando a Deus, agradecendo a Deus pela vida, por mais um ano na vida do nosso pastor Ferreira. E tem uma palavra de Deus para você, diretamente para você. Aguarde do Senhor uma recompensa. Comecei a analisar algumas histórias, pastor Ferreira e igreja do Senhor aqui, sobre alguns momentos na vida de pessoas que souberam honrar o seu líder. Quando leio Paulo aos Romanos capítulo 13, onde ele esclarece a igreja de Roma, a igreja que estava ali nascendo, a igreja que Paulo tinha a preocupação de ensinar a ela, orientando que a quem honra, honra. E eu, fazendo os meus rascunhos, e comecei agora a analisar, será que Paulo não sabia de todo o evento da história, por ele ser um fariseu, um conhecedor dos costumes judaicos, poliglota, um homem que conhecia várias línguas e vários costumes e povos? O que Deus fez na vida de Davi, quando aquele grande rei, seu pai já ensinava ele em casa, quando envia Davi a encontrar os seus irmãos na guerra, Jessé diz assim: Davi, leve para os seus irmãos grão tostado, mas para o comandante eu vou mandar 10 queijos. Você vê a diferença do tratamento já ali. Então Davi já sabia como deveria tratar o superior. E comecei a vir anotando e encontrei o amalequita querendo se beneficiar das oportunidades. Saul morto já, e ele chega para Davi e diz: olha, Davi, é o seguinte, o teu servo vinha ali,
E eu vi Saul se ultimando e pediu para me matar e eu matei. Davi disse: você não temeu matar o ungido do Senhor? Ele não sabia que Saul tinha de Deus a unção. Não uma unção de sacerdote, mas de rei. E Davi sabia quais os critérios da unção do rei e do sacerdote. Por isso que ele disse: você não temeu matar o ungido do Senhor. Mesmo ele estando em decadência espiritual, mas ele era ungido. Ele foi ungido. E a sentença foi a morte. Mas na frente, Mefibosete, triste, foi maltratado por Barzilai, enganado, e Davi foge. Mas quando Davi vem retornando para Jerusalém, toda a igreja conhece a história. Davi encontra Mefibosete. Mefibosete, por que você não foi comigo, rapaz? Se meu servo me enganou, rei. Tá bom, você vai ter tudo de volta, os seus bens. Ele disse: não, dei para ele. A minha alegria é vê-lo de volta. A honra de Barzilai, a honra de Mefibosete, a alegria em honrar o rei, era vê-lo bem e feliz. E como resultado, ele não foi morto quando os 7 foram entregues por Davi aos gibeonitas como castigo para morrer. Porque Saul havia matado, todos conhecem, quebrado um juramento que Josué fez lá atrás. E aí, Davi para em certo momento no sol causticante do deserto, o exército filisteu na sua frente, e Davi fala um pensamento do coração e diz: ah, quem dera beber da água das cisternas de Belém. E quando ele fala, 3 soldados atentos e perceptível. O soldado com a percepção aguçada. Espera aí. A Bíblia não dá detalhe de o que eles fizeram para romper a guarnição, o exército inimigo, ir em Belém, pegar a água, trazer para Davi, e Davi fica surpreso quando a água chega com os 3. O que é isso? É a água que o meu Senhor desejou. Se fosse hoje, em alguns lugares, alguém poderia dizer assim: é uma ação de alguém subserviente. Esses soldados estão fazendo isso com pretensão de galgar uma função mais elevada. Se fosse hoje, ele seria condenado. Mas o exército de Davi era um exército coeso, sólido, porque Davi soube escolher, embora havia ali homens maus e cruéis também. E Davi pega a água e diz: não, sou digno de beber dessa água. Interessante, pastor Ferreira, é que Davi sabia ser honrado e sabia reconhecer a honra. Ele derrama água. Os soldados ficaram olhando, poxa, derramou água que nós, com sacrifício, fomos lá. Amém? O que significa? Eu não sou digno desta tão grande honra, porque essa água tem preço de sangue. Os soldados ficaram parados. Mas os 3 soldados receberam de Davi funções elevadas, não porque fizeram com pretensão de serem honrados, mas isso é o resultado de quem honra a quem deve ser honrado. E nessa noite, em reflexão, em poucos minutos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. É rapidinho, pastor. Então, por isso que eu digo, da parte do Senhor, todos aqueles, pastor, que honram o seu líder, o seu pastor, eles são de Deus abençoados. Eu digo na congregação, onde cooperamos ali com o nosso presidente, pastor Elias, digo: olha, irmãos, hoje eu digo à liderança: vocês preparem o meu aniversário, e amanhã, quando eu sair, vocês honrem o outro também. E se depois um de vocês assumirem o meu lugar, saberão honrar e serão honrados. Eu não tenho vergonha de falar isso. Sabe por quê? Porque eu estou dando a eles a oportunidade de serem abençoados também. Amém? Então a igreja que honra, que valoriza o seu líder, o seu pastor,
que se alegra com ele, porque, irmãos, pastor é uma classe de pessoas que não tem muitos amigos. Não que ele não queira, ele deseja ter amigos. Ele deseja ter alguém para conversar coisas íntimas que nem com a esposa pode conversar. O pastor, ele deseja falar, porque é um ser humano. Ele deseja ter amigos que ele pudesse conversar, se abrir, sorrir de chorar, de sorrir. Mas talvez ele falando, ele pode ser mal compreendido, ele pode ser mal interpretado nas palavras, nos gestos, nas ações, no gesto facial, ele pode ser mal interpretado. Então o pastor, ele anda cada vez mais em cautela, porque os inimigos do pastor são inimigos espirituais, são inimigos que querem ver o pastor sempre triste. E infelizmente tem lugares que a gente conhece, fora do estado, que se o pastor é sorridente, alegre, ele é tido como mostrado. Se ele é fechado, delegado. Se ele é sério, e se ele responde rápido, é ignorante. Eu sei que os irmãos talvez nunca analisaram e pesquisaram sobre isso, talvez, mas essa é a realidade. E o interessante e mais especial e gratificante é porque não é o pastor que escolhe ser pastor, é o dono da igreja que dá pastor à igreja. Ele não dá a igreja ao pastor, ele dá o pastor à igreja. Paulo disse em Éfeso 4:11, ele mesmo deu, com vista ao aperfeiçoamento. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, e verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Amém? Só esse versículo. Essa mulher, claro, uma mulher que sabia honrar o seu esposo, porque no início do versículo, ela diz ao seu esposo, em concordância com ele, porque o princípio da honra leva a honra e a bênção, e concordaram os dois em fazer algo, um local onde o homem de Deus, que a Bíblia não dá detalhes, o que era que Eliseu transmitia. A Bíblia não diz se era a forma de Eliseu andar, ou a forma dele cumprimentar, de falar, de sentar. A Bíblia não diz o que mostrou aquela mulher que Eliseu era um homem de Deus. Mas ela sentiu a graça, ela foi impulsionada, grata. Se for agradar esse homem de Deus, que eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele tem o perfil, ele tem o peso de um homem de Deus. O esposo concordou que com certeza havia visto também algo, porque se ele houvesse visto algo diferente, ele disse: peraí, aqui não, aqui não. Mas ele concordou, por quê? Porque ele também via, não é? Quando os dois veem, é vitória. E fizeram o local para Eliseu. Eliseu não pediu, a mulher não foi obrigada, não foi solicitada para fazer isso. Ela fez isso sem pretensão alguma. Irmãos, todo servo que tem prazer em servir é feliz. Toda pessoa grata, toda pessoa que tem prazer em servir, em dar, são pessoas felizes. Amém? Glória a Deus. Eu creio que a igreja está entendendo o que queremos refletir nisso aqui. Essa mulher coloca a mobília no quarto. Eliseu vem passando por ali e fica no quarto. Eu não vou falar das mobílias e o seu significado, mas eu quero dizer à igreja que cada mobília dessa tem um significado espiritual. Eliseu fica no quarto, e aí vem agora a recompensa. Preste atenção. Quem quer ter de Deus a restituição
do que perdeu, ou do que talvez acha que perdeu, sirva, seja grato, honre e conte os dias, porque Deus surpreenderá aquele que assim o fizer. Eliseu entra no quarto e diz assim: ô Geazi, essa mulher fez algo para nós. Interessante, né? Honrar o homem de Deus que não pediu. Pois é, e eu quero dar algo a ela. Primeira recompensa pelo que ela fez. Pergunte a ela o que é que ela deseja do rei, porque eu falo para o rei e o rei concede. Aí Geazi, para agradar o seu senhor, disse: ô mulher, fizesse algo por nós, nós não pedimos, não fosses obrigadas a isso. O que precisas para que o meu senhor, Eliseu, fale com o rei, para resolver algum problema na tua família, na tua vida, nos teus negócios? Guarde-me, peraí. Eu habito no meio do meu povo. Eu sou feliz. Eu sou completa. Não preciso de nada, porque eu habito no meio do meu povo. Primeiro presente que ela recebe como recompensa pelo que fez para o homem de Deus. Ela recebeu a oportunidade de escolher o presente. Fala em escolher presente, pastor. Eu digo assim aos irmãos, os obreiros, os líderes: não me compre presente. Mas o que você sentir no coração, você coloca no envelope, aí eu vou comprar o que eu preciso. Eu digo, né? Lá. E é, pastor? É. Aí eu aprendi assim, faço assim lá, né? Amém? Aí eu escolho, né? Se não quiser comprar alguma coisa, eu vou. Mas ela teve a oportunidade, porque ninguém daria, como ninguém deu depois a ela a oportunidade de escolher. O que é que você precisa? Porque como resultado do que você fez para o homem de Deus, está diante de você a oportunidade de escolher algo do rei. Porque Eliseu tinha influência sobre o rei. O homem de Deus tem influência. O homem de Deus é um representante na cidade, um representante do céu na terra. Muitas pessoas têm prejuízos financeiros, espirituais, familiar, moral, porque nunca respeitam o homem de Deus como homem de Deus. Ah, eu não vou com a cara dele, não tem problema, mas ele é homem de Deus. Eu não gosto do jeito dele, mas é homem de Deus. Para aquele momento, para aquela situação, para resolver aquilo de Deus, naquele momento é ele o escolhido. Se eu não quero nada do rei, porque eu habito no meio do meu povo. Primeiro resultado, pela atitude de fazer algo para beneficiar o homem de Deus. Ele diz: espera aí, então, Eliseu, ela não tem filhos. Não tem filhos, não. E o seu marido já é de idade avançada. Então tá certo, chama ela aí. Ó, palavra do homem de Deus tem peso, né? Mulher, daqui um ano, no tempo das mulheres, eu vou te visitar aqui e vou ver você com um filho. Terás um filho. Para, homem de Deus. Isso é muito sério. Não digas isso, não faças isso com a tua serva. Você vai abraçar um filho. Segundo resultado, pelo benefício que fez, sem pretensão, para o homem de Deus. Um filho desejado, que não tinha e não teria. Não havia promessa para ela, mas naquele momento o homem de Deus diz: você abraçará um filho. Aleluias! Meus irmãos, igreja do Senhor, Deus abençoa todos que sabem honrar um líder. Porque é Ele que dá um líder. Seja o líder de um departamento, seja o líder na igreja. Porque Ele é o ungido do Senhor para dirigir, direcionar, dar as diretrizes, seja em todas as áreas, política, orientação econômica,
orientação administrativa familiar. O interessante é que o pastor, ele às vezes tem que ter tempo para a família da igreja, mas às vezes, se ele não tiver cuidado, a dele fica, né? Mas aqui o coração do pastor é ver bem a igreja. Ele nem se preocupa com ele, não quer comer, não lembra de comer, não se cuida. Se não tiver cuidado, adquire até uma doença. Mas o prazer dele é ver bem a igreja. Passa-se o tempo, Eliseu, a mulher ganha um bebê. O menino nasce. Cumprimento da promessa, como resultado do que ela fez para o homem de Deus, sem pretensão alguma. As lutas vêm, o menino morre no campo, adoece no campo, vem para casa, adoece e morre. Ela diz: bem, eu não pedi, o homem de Deus disse, aconteceu, agora é com ele. Homem, prepara as coisas aí que eu vou encontrar o homem de Deus. Quando Deus dá, Ele cuida, Ele conduz, mesmo que venha as intempéries do momento, as lutas, as pandemias, a igreja do Senhor está debaixo da onipotente mão de Deus, porque a igreja tem dono, a igreja do Senhor tem dono, e o mundo se abala, se desespera, se apavora, mas a igreja canta, a igreja glorifica e adora. Chega diante, gadaçou, e camanahaya, oh, aleluia. A mulher chega diante de Eliseu e diz: olha, tem uma situação para tu resolver lá em casa. Como é de Deus, o homem de Deus não se desespera. Chega na casa, roga ao Senhor, o Senhor restitui o menino de volta. Por que restituiu? Porque foi Deus quem deu. Seu filho, não sei onde está, ele restituirá, ele trará. O que ele vai fazer? Não sei, ele tem métodos. Deus é tremendo no seu agir. Deus não depende do governo para agir. Deus não depende do sistema contrário para agir de forma que conduza a se realizar a promessa. Deus cumprirá as promessas. A Bíblia diz que a mulher teve o filho de volta, restituído. Mas não parou por aí agora. Segunda vitória. Vem uma seca na região. E no capítulo 8, você pode conduzir a sua Bíblia, no capítulo 8 do 2 Reis, versículo 1. Depois que passou toda a fome em Samaria, o cerco, todo evento, agora no capítulo 8, preste atenção, a mulher fez um quarto em cima da sua casa, colocou uma cama, uma cadeira, um candeeiro. Não foi isso? Capítulo 8. Prepara-se uma seca, vem a crise. E o que é que o homem de Deus faz? Ele poderia apregoar na cidade: vão embora daqui. Haverá uma grande seca. Durante 7 anos. Ele podia fazer isso. Mas ele vai a quem? A Bíblia não diz se ele foi a mais pessoas. Mas ele vai a quem? A mulher, que o quê? Que ele havia ressuscitado o filho. Que ele havia recebido o privilégio da honra. O privilégio da honra. Irmãos, interessante, que eu não vou falar sobre os utensílios, mas eu vou falar sobre a cadeira. Pastor, a cadeira é sinal de autoridade. A mesa. Interessante é que um judeu, para sentar à mesa com alguém, ele só senta se confiar. Se aquele alguém for da família ou de confiança, porque sentar à mesa equivale a dizer: essa pessoa terá acesso às minhas intimidades. Essa pessoa que sentar comigo na mesa para comermos, essa pessoa tem direito
de conhecer as minhas intimidades. Não senta na mesa com qualquer um. Deixa eu sentar aqui, não. Com judeu não, sabe por quê? Porque existia critérios. Eliseu diz assim: olha, mulher, vai embora daqui e fique longe dessa cidade, porque Deus trará à cidade 7 anos de fome. Imagine que choque para ela ou não. Porém, ela estava sendo beneficiada, estava sendo orientada pelo homem de Deus a sair da cidade. Por quê, pastor? Resultado da honra, resultado de ser uma pessoa grata, uma pessoa que tem satisfação em servir, tem como resultado colheitas grandes, colheitas incalculáveis. Você veja bem, todas as pessoas gratas, vou repetir, são felizes. Todas as pessoas que honram a sua liderança são pessoas abençoadas por Deus, independente de qualquer situação. Deus abençoa. A mulher sai e vai embora. Passa-se 7 anos, mas como Deus controla tudo. Amém? Você está entendendo? Deus, vou repetir, Deus está no controle de tudo. Nada está fora do controle de Deus. Deus está no comando. Deus está dirigindo. Deus está guiando. A mulher retorna no momento que o rei está conversando com o servo de Eliseu. E aí você vai ver no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. O rei está conversando de repente com o servo de Eliseu e diz assim: vem cá, é verdade que Eliseu estava diante de uma situação, orou, a mulher profetizou, a mulher teve um filho, o filho morreu, ele orou, o filho foi restituído. É verdade isso? É verdade. Então tá bom. Olha, é o seguinte, a mulher dessa situação, a mulher que viveu essa história, a mulher do acontecimento está na porta, está no portão da cidade entrando. Chama ela aí. Você veja que tudo de Deus é sintonizado e sincronizado. Mas, irmãos, não tinha celular, não tinha comunicação, não tinha nada. Deus no controle dirige tudo. Não atrasa nem adianta. Não te preocupas. Dagaçou, devassui. Deus está no controle. O rei diz assim: manda chamar ela. Que coisa bonita. Na hora marcada por quem? Por Deus. Foi Deus que marcou aquela hora. É Deus que marca o encontro. É Deus que leva. É Deus que conduz. É Ele que restitui aquilo que você pensa que perdeu. E aí vem a mulher. E a mulher chega perto do rei. Meu senhor, me conta a história, mulher. É verdade isso que eu vi? É verdade. Agora tem um problema aí para se resolver. Ela não sabia que estava sendo abençoada por 4 coisas que ela fez lá atrás para o homem de Deus. A oportunidade de escolher um presente, não precisava. Não tinha um filho, Deus dá um filho. O filho vem a falecer, restituído, volta o filho à vida. É dirigida para não sofrer as consequências da crise da fome. Deus livra ela. 7 anos, retorna na hora que o rei está conversando. Agora, olha, perdi tudo porque eu abandonei a cidade, fui embora, não tenho mais nada. O rei diz assim, chama o comandante e diz assim: concede a ela tudo que ela tinha. Restituição. O nosso Deus é um Deus justo. E por mais que você talvez se sinta
injustiçado. Quem sabe alguém tirou algo de você. Quem sabe alguém tomou algo de você. A força, o seu Deus restituirá de forma sobrenatural, porque Ele conhece o seu coração e sabe que o que você faz não é para se exibir, não é para se apresentar, mas é para a glória dEle, e Ele, que é justo, restituirá a você. Então, meus parabéns à igreja que honrou o nosso pastor por mais um ano de vida, pelos que estiveram envolvidos, organizando. Quero transmitir isso que o Senhor colocou no meu coração. A igreja do Senhor aqui em Rio do Sul desfrutará de restituição da parte do Senhor, seja de ordem espiritual, seja de ordem moral, seja de ordem financeira. Deus restituirá. Não importa se você diga aí agora. Você não sabe o tamanho da minha dívida? Radassou Dagasui. Oh, Narabahasso. Oh, aleluias. Não interessa. Deus restituirá. Deus fará grandes coisas neste lugar. Amém? Deus abençoe, meu amigo. A sua vitória é a nossa vitória, é a minha vitória. A vitória dessa igreja é a minha vitória. Essa igreja feliz, o meu pastor feliz, eu estarei sempre feliz. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu transmiti para a igreja. E creio que em breves dias, os irmãos virão agradecer aqui, pastor, pelo que Deus está fazendo. Coisas tremendas. Deus... Deus abençoe, meu irmão. Uma boa semana. Vá em paz em nome de Jesus.